Certo, como eu estava dizendo para vocês, nosso assunto de hoje vai ser a correção do texto da página 50 e também nós vamos fazer a leitura para auxiliar na resolução da atividade da página 53. Então, o capítulo 5 que nós estamos estudando tem dois gêneros textuais, o artigo expositivo e o resumo. Esses dois gêneros são muito comuns, como vocês já viram, aqui nos livros didáticos, ou seja, aqui no livro que vocês usam na escola. Em todas as disciplinas vocês costumam encontrar tanto o artigo expositivo como o resumo. Por que isso, tia? Porque esses dois gêneros textuais trazem muita informação. E o nosso livro didático geralmente é utilizado exatamente para isso, para a gente ter a maior quantidade de informações possíveis sobre aquele assunto. Por isso que o artigo vai trazer sempre um assunto muito específico, um tema muito específico. No caso do artigo da página 50, nós estamos falando especificamente da Chapada Diamantina. Então, todo artigo que vocês forem ler, eles trarão temas muito específicos. Por exemplo, o artigo do encerramento do livro, que é o manguezal e a sua fauna. É um texto muito específico. Está tratando exatamente sobre os manguezais, exclusivamente sobre os manguezais. Então, todo gênero, todo artigo expositivo, na verdade, vai trazer um tema muito específico. Quem assistiu a videoaula da semana anterior viu que eu fiz a leitura do texto da Chapada Diamantina. Só relembrando aqui algumas coisas que são importantes para a gente falar. Primeiro, como que é a formação geológica do Brasil? Como que são os nossos relevos? Pergunta de geografia. Como que são os nossos relevos? Nós temos grandes altitudes ou baixas altitudes? Grandes ou baixas? Baixas. A formação geológica do Brasil é antiga e nós sofremos muito, no caso do nosso relevo, sofreu muito com a erosão. Tanto a erosão da chuva como a erosão do vento. Então nós não somos conhecidos por termos grandes cadeias de montanha. Outra característica, vocês sabem que o Brasil está localizado na placa tectônica sul-americana e nós estamos quase que no centro dessa placa. Então, nós não sofremos com grandes abalos sísmicos, nós não temos cadeias de vulcões, pelo menos não ativos. Então, tudo isso também influencia para que a nossa formação geológica não tenha grandes altitudes. A gente não tem, por exemplo, uma cadeia do Himalaia, que é um conjunto de diversas montanhas com picos de mais de não sei quantos mil metros de altura. A gente não tem isso no nosso território. O que é que costumamos ver com frequência na nossa região, por exemplo? Só vocês olharem aqui pela janela que vocês vão visualizar as serras, né? Essa região que nós mais visualizamos são as serras. E assim também é no relevo, aonde a Chapada Diamantina está localizada. A Chapada em si é uma exceção, porque o local onde está abrigado tanto a vegetação como a fauna da Chapada é uma altitude maior do que a média do nosso território. Vocês já viram a Chapada em si? Já viram alguma imagem de Chapada para vocês verem como que é a formação geológica? Não está bem retinho aqui o fundo desse estojo? Essa parte de baixo? A Chapada é exatamente isso aqui. É uma elevação. Isso, exatamente. É uma elevação e quando chega no pico, na parte mais alta, ela é totalmente plana. Então, o que é chamado de exatamente, o que a Ana Luzia citou. É exatamente isso. É uma altitude, mas aí quando você chega no pico, você tem o quê? Uma visão de plenitude, né? Uma coisa plana. Então a Chapada Diamantina também tem essa característica. Ela está localizada no estado da Bahia, aqui no nosso Nordeste brasileiro. Vai ser influenciada pelo clima semiárido, porque, como vocês sabem, a Bahia, o estado da Bahia, já faz parte do sertão nordestino. Então, nós temos aquelas duas estações, uma estação seca e uma estação chuvosa.
Mesmo tendo só essas duas estações, a Chapada Diamantina ainda tem uma grande diversidade, tanto de fauna como de flora. Sendo que no caso da flora, a vegetação predominante é a caatinga, porque, como já disse anteriormente, nós estamos no semiárido, né? Então, é essa a vegetação predominante da região. Um ponto negativo: o fato do parque ter sido criado, o Parque Nacional, foi criado exatamente porque alguns animais daquela região foram extintos por conta da caça predatória. Eles não existem mais naquela região. Vocês encontram essa informação no segundo parágrafo do texto. Quais são os animais que existiam lá e que hoje não existem mais por conta da caça predatória? Tamanduá-bandeira, a anta, peixe-boi, tatu-canastra, foram alguns dos exemplos de animais que simplesmente desapareceram da região por conta da caça ilegal, da caça predatória e por uma situação assim de zero preservação, na verdade. Então, o que foi que aconteceu? Nós tínhamos uma região que era rica em fauna e flora, que atraía os turistas e que deveria ser cuidada pelo governo. No caso, como se localiza no estado da Bahia, pelo governo da Bahia, governo estadual, e também pelo governo federal, consequentemente. Mas, como vocês sabem, infelizmente, no Brasil, nós não temos essa característica, né, de cuidar das coisas. Nós vamos lá tentar reverter depois que o estrago já está feito. Então, o que foi que aconteceu na Chapada Diamantina? Nós temos mais investimentos particulares, empresas de turismo, por exemplo, que ganham muito dinheiro com a visitação do parque. São mais essas empresas que cuidam e preservam do que o próprio governo. Elas levam os turistas para conhecer a Chapada e aí automaticamente ajudam a preservar o lugar, né? A cuidar daquele lugar. Outra coisa, o povoamento da Chapada Diamantina aconteceu simultaneamente ao período de mineração. Vocês sabem que o Brasil passou por um processo de mineração, né? A gente teve algum período em que a extração do ouro ocorreu. Nós também tivemos alguns lugares do Brasil onde foi encontrado diamante, porém, nosso país não é muito conhecido por ser rico em minérios ou em pedras preciosas. Certo? Basicamente é isso que está no texto. Então vamos lá para a página 51, para a gente corrigir as questões. A primeira eu respondi enquanto explicava o texto para vocês. Um dos fatores que motivaram a criação do Parque Nacional da Chapada Diamantina foi o desaparecimento de animais como tamanduá-bandeira, anta, peixe-boi, tatu-canastra, em função da caça predatória. Esse foi um dos motivos para eles terem criado o Parque Nacional da Chapada Diamantina. Repetindo, resposta da primeira questão: o desaparecimento de animais como tamanduá-bandeira, a anta, peixe-boi, tatu-canastra, em função da caça predatória. Todos vocês colocaram isso nas respostas? Não. Está no mesmo sentido? Está valendo. Segunda questão, nós temos uma pegadinha aqui, tá? Nós estamos estudando aposto e vocativo, mas a resposta da segunda não é nem aposto e nem vocativo, certo? Nessa oração, lá existe um projeto dedicado a elas, chamado Projeto Sempre Viva. O termo destacado, que no caso é chamado Projeto Sempre Viva, está exercendo aí uma função de quê? Não é um complemento nominal, gente. Vejam aí que antes do nome Projeto Sempre Viva, nós temos o quê? Antes do nome Projeto Sempre Viva, nós temos o verbo chamado. Qual é a parte da oração onde nós posicionamos o verbo? Sujeito ou predicado? Onde é que fica o verbo? É no sujeito ou é no predicado? Predicado. Então, esse termo, chamado Projeto Sempre Viva, é predicado.
Terceira questão. De acordo com o texto, podemos dizer que a Chapada Diamantina é rica em biodiversidade? Sim. Sim. Ele citou dentro do texto tanto exemplos de plantas, né? Tanto exemplos da flora. Só citando aqui, ó, gente. Cactos, que são específicos lá da Caatinga, né? Bromélias, orquídeas, matas ciliares, além das plantas medicinais e das sempre-vivas. Esses são exemplos, claro, esses são exemplos da vegetação, certo? Então, a resposta da terceira, sim, porque tanto a fauna quanto a flora são compostas de espécies provenientes de diversos ambientes. Isso resulta numa grande diversidade, tanto de animais como de vegetais. Mesmo que o clima seja o semiárido, mesmo assim, ainda tem uma grande diversidade de animais e vegetais. Quarta, na sua opinião, qual a importância da criação de iniciativas como o Projeto Nacional Chapada Diamantina? Por que é importante a gente criar um projeto como esse? É importante que os preserve a natureza e sua cabeça. Pode perguntar. Criando, tipo assim, para poder preservar todas as espécies de animais e plantas. Mas essa é a função. A principal função é essa, preservar a vegetação, né, a flora e a fauna daquela região, que já estava sendo extremamente prejudicada. Quinta questão. Por que será que as empresas ecoturísticas contribuem com o Projeto Nacional Chapada Diamantina? Expliquei para vocês, lá no princípio. Qual que é o interesse delas? Por que elas ajudam? Elas ajudam, pois trazem visitantes que automaticamente trazem. Isso. Elas só ajudam porque o parque serve como turismo para elas, ponto turístico para elas. Então gera o quê? Lucro, renda. Então, terminado, nós passamos para 52. Nós temos o texto 2, as funções dos músculos no corpo humano. Vejam que a diferença de tamanho é grande de um texto para o outro, né? Página 50, nós tínhamos um texto de uma lauda, preenchendo uma página toda. E aqui na página 52 nós temos 3 parágrafos. Significa que aqui nós temos um resumo. Isso. Mesmo sendo resumo, como eu já expliquei anteriormente para vocês, não é porque o texto é menor, significa que vai ser um texto menos informativo. A nossa principal função na hora de resumir é tirar do texto original as informações mais importantes, né? A essência. E esse texto da página 52, ele vai falar sobre as funções dos músculos no corpo humano. Para que servem os músculos, qual é a sua importância? Então vamos fazer a leitura dele. Acompanhem no livro de vocês. Os músculos do corpo humano são agrupados em compartimentos de fáscia e contém diferentes tipos de fibras que influem em sua capacidade para produzir a tensão. Um músculo é inserido no osso através de uma aponeurose ou tendão, que pode suportar altas forças tensivas e responder com diferentes tipos de rigidez, de acordo com as frequências de cargas, maior ou menor. Durante uma ação muscular excêntrica, aquela em que o músculo se alonga de forma controlada, o tendão e o músculo estão sujeitos à incidência maior de lesões. Quem assiste futebol com frequência vai saber disso, né? Os jogadores de alta performance, eles estão sempre treinando, né? E jogando também. E isso, com o passar do tempo, vai fazendo com que os tendões, os músculos vão, de certa forma, se desgastando. Quando eles sofrem alguma lesão durante os jogos, o tempo de recuperação, às vezes, é muito grande, porque a lesão é muito grave. Então, tudo isso influencia. Tanto que os jogadores começam jogando com uma idade
digamos assim, baixa, né, na adolescência, e precisam parar de jogar também muito precocemente. Você não vê jogadores, no caso, quando vê, já são bem mais experientes, já jogam menos partidas, quando tem seus 40, o clube já não quer mais contratar, porque sabe que aquela pessoa vai precisar se afastar. Por quê? Porque já está há muito tempo ali, né, trabalhando os músculos, trabalhando os tendões e tudo mais, e forçando o corpo. Então chega um momento que não dá mais para forçar tanto o corpo. Então os atletas, eu acho isso bem triste. Eles começam muito cedo, né? E aí quando eles ganham a maturidade, lá nos seus 30, 40, já precisa parar porque o corpo já está dando sinais de esgotamento. E isso faz parte aqui dos músculos também. O músculo esquelético possui 4 propriedades: a contratilidade, a elasticidade, a extensibilidade e a irritabilidade. E todas essas propriedades possibilitam que o músculo responda à estimulação, seja para encurtar ou alongar-se, além do comprimento de repouso e retornar ao comprimento de repouso após um alongamento, respectivamente. Os músculos podem desempenhar várias funções devido a essas propriedades, como gerar movimentos, estabilizar articulações, e eles também exercem diversos papéis, como movimentador primário e estabilizador ou um neutralizador. Então, não só os músculos, mas todo o nosso sistema, todo o nosso organismo, né, está dividido: sistema nervoso, muscular, linfático, ósseo. Todo o nosso corpo é feito e pensado, né, para se movimentar. Mas ele não é pensado para suportar muitas tensões por tempo muito prolongado. Como eu expliquei para vocês antes, os profissionais de alta performance, a gente citou jogador de futebol, mas tem, por exemplo, a ginástica, que também sofre essa mesma situação. Os ginastas começam muito cedo, na infância, treinam, né, e aí vão aperfeiçoando. E quando eles chegam na adolescência, na juventude, eles já estão no pico alto que eles poderiam alcançar. Quando chegam na fase adulta, já é a hora de parar, já é a hora de aposentar. Eu acho isso muito triste, porque a pessoa chegou na fase adulta, é o momento que ela tem mais consciência do que ela já conseguiu, né? E aí, em vez dela poder continuar para progredir nos exercícios, ela precisa parar, porque o corpo não suporta mais. É assim, né? Nós também somos uma máquina. Então, nós vamos responder agora as questões da página 53, tá bom? Da primeira até a quinta. Bom, gente, voltei para indicar para vocês a correção da nossa atividade, porque não foi possível fazer a gravação da correção em sala, tudo bem? Então, página 53, primeira questão. Que tipo de aposto encontramos na oração? O músculo esquelético possui 4 propriedades: contratilidade, elasticidade, extensibilidade e irritabilidade. Vejam que nós temos um sinal indicativo nessa oração. Nós temos os 2 pontos. Vocês sabem que, além dos 2 pontos, nós temos vírgulas, travessões, que são sinais que indicam a presença do aposto. O aposto está aqui localizado depois dos 2 pontos. Então, as palavras contratilidade, elasticidade, extensibilidade e irritabilidade. E esse aqui é um aposto especificativo. Por quê? Ele está aqui dentro do enunciado justamente para especificar quais são as 4 propriedades do músculo esquelético que eu citei anteriormente. Segunda questão. Identifique no primeiro parágrafo um aposto explicativo. O aposto, gente, está dentro desse período. Durante uma ação muscular excêntrica, vírgula, aquela em que o músculo se alonga de forma controlada, vírgula, o tendão e o músculo estão sujeitos à incidência maior de lesões. Então, o aposto é esse termo que está entre vírgulas, aquela em que o músculo se alonga de forma controlada.
Terceira questão: de que forma os músculos podem responder à estimulação? Eles podem encurtar-se, alongar-se ou voltar à posição de repouso após o alongamento. Quarta questão: de acordo com o texto, que determina o grau de rigidez de um músculo? Então, a resposta: a frequência de carga a que ele é submetido. A quinta questão pede para a gente observar a passagem. É a mesma passagem que se encontra na primeira questão, as quatro propriedades do músculo esquelético. E a quinta questão pede para você pesquisar essas propriedades e desenvolver um parágrafo. Percebam que aí no livro não há espaço para vocês desenvolverem um parágrafo. Então, essa quinta questão vocês realmente vão pesquisar, porém vocês vão escolher um músculo, uma propriedade do músculo esquelético que está aí, e você vai falar um pouquinho a respeito dela, tá bom? Vocês devem escolher somente dessas propriedades, porque o espaço da questão é pequeno, tá? Então, ele não vai permitir que a gente desenvolva um parágrafo inteiro ou que a gente fale sobre todas as propriedades do músculo. Tudo bem, gente? Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Tenham todos um ótimo final de semana e até a nossa próxima aula.